escutar o Peninha. Então, já vamos começar de imediato, porque me parece que o homem tem bastante coisa para falar. Depois a gente abre para fazer algumas perguntas também. Então vamos aproveitar o tempo aí, porque passa muito rápido. Agradecer a presença de vocês todos aqui. Tá? Quero agradecer os nossos escritórios aqui, os nossos advogados parceiros aqui do sindicato, que nos ajudam também a fomentar os nossos seminários, o nosso apologias, que já vem acontecendo aí há quase 4 anos. Acho que foi em 2021 que a gente lançou, nos desafiou em fazer, em realizar seminários que nos provocassem a pensar sobre temas diferentes, um pouco fora da caixa, porque a gente está acostumado muito com os nossos celulares, rede social e ficar nas nossas bolhas. Então, o projeto foi pensado com essa finalidade, e acho que a gente tem conseguido efetivamente desempenhar de forma bacana. Eu quero agradecer bastante também o apoio e a colaboração da Federação dos Bancários, que também está nos auxiliando aí hoje na realização do Ecologias com Peninha. Participação importante, compromisso da Federação também com a formação, com a realização de debates que realmente acrescentam alguma coisa nas nossas vidas. Eu já quero chamar de pronto aí o nosso satisfação de receber a Peninha, e o título é muito interessante. A gente, quando fez o contato com o Peninha aí, desafiou ele para que a gente pudesse falar com algo que tivesse na ordem do dia, que fosse contemporâneo, e nada mais contemporâneo do que a palestra aí do nosso grande Peninha, a história do autoritarismo no Brasil, por tudo que a gente está vendo nesses últimos dias, últimos meses. Hoje eu não sabia, mas o camarada Joy, que é a direção do sindicato, me passou que hoje é o dia do historiador, e coincidência, porque a gente ia realizar esse debate no dia 12, semana passada, o Peninha não podia. Então coincidiu da gente realizar hoje, que é o dia do historiador, homenagem a Joaquim Nabuco. Acho que tu deve saber mais dessa data do que eu, mas sem me demorar mais, quero convidar o Peninha aqui para fazer parte aqui do nossas poltronas aqui, não é nenhuma mesa, né? Vamos lá, Peninha. Então, boa noite, amigos, amigas e amigas, podemos esquecer dos amigos. É um prazer estar aqui nesse confio comunista, nesse antro sindicalista, onde me sinto tão bem. Eu queria começar dizendo que eu não sei se foi por causa da constrangedora ignorância do Everson ou se foi uma esperteza dele ele ter escolhido esse tema, história do autoritarismo no Brasil. Porque quando a gente decide contar a história do autoritarismo no Brasil, a gente tem que contar a história do Brasil desde o início. Porque o Brasil entra no circuito canônico da história sob a égide do autoritarismo, do desprezo à lei, o flerte com a ilegalidade, e num projeto que parece ser um projeto de Estado de Portugal, depois do Brasil, de disseminação da deseducação. Então, essa parece uma visão pesarosa, mas ela, além de realista, ela não é tão negativista assim, porque na verdade ela nos impõe esse desafio que é nosso, que é cotidiano, que é de toda a sociedade civil brasileira, de combater as raízes desse autoritarismo, esse nosso, e aí é nosso, apreço à ilegalidade, que tem raízes bem profundas que eu quero compartilhar com vocês, e esse parece ser de fato um projeto de Estado de disseminar a deseducação e a desinformação e, de certa forma, a fake news, que é bem anterior ao que a gente julga que poderia ser. Porque o Brasil entra no circuito canônico, no circuito oficial da história, sob a égide do absolutismo monárquico. Toda a Europa vivia sob a égide de reis que eram representantes divinos na Terra, que tinham todo o poder
e toda a autoridade temporal e espiritual sobre a sociedade. Essa é a primeira vez que há um confronto direto e intenso contra essa autoridade, de certa forma intocável, é na Inglaterra, em 1640, quando se dá a chamada Revolução Puritana, quando o parlamento inglês desafia pela primeira vez o poder régio e inicia um período de grande turbulência que passa ao lado da história da Europa continental, especialmente da Península Ibérica, que a gente vai ter que em breve se concentrar nas reações da Península Ibérica a esse tipo de movimento. A Revolução Puritana, que se inicia em 1640, gerou um período de grande turbulência, muito similar às turbulências da Revolução Francesa, que é bem posterior, e desembocou na chamada Revolução Gloriosa, de 1688, quando, enfim, o parlamento estabeleceu o surgimento da monarquia parlamentarista. O rei não era mais o representante divino, o rei não tinha todo o poder, e o rei tinha que responder a um parlamento que, com o tempo, começou a ser eleito. Essa é uma transformação enorme na história da humanidade, que desde a República Romana, que tinha já acabado, desde a suposta democracia grega, desde a democracia, mas você deve saber que era uma democracia bem relativa, né? Porque era uma sociedade escravista, apenas homens e homens de posse tinham o direito de votar e serem votados, era preciso ter dinheiro para votar e mais ainda dinheiro para ser votado, né? Em Roma se estabelece uma república e um senado que também foram um avanço para a humanidade, mas que desembocaram numa ditadura do Júlio César, embora fosse um cara brilhante, extraordinário, ele acabou com a República Romana, que tornou-a de novo um império, né? E isso desapareceu com a Idade Média, só volta à tona de novo um anseio popular, uma tentativa de participação de vocês, o povo, nos destinos da sua própria nação, com a Revolução Gloriosa, e com a Revolução Puritana e com a Revolução Gloriosa. Mas isso se concentra basicamente na Inglaterra. É só depois, com a República Americana, é a primeira vez que o conceito de república volta à tona, com a extraordinária Revolução Americana de 1776, agora sendo conspurcada e cuspida por esse acelerado, por essa pessoa nefasta e horrorosa que está aí no poder, e ainda afrontando o Brasil, né? Mas tem que é um lado bem legal, né? Porque pela primeira vez, pela primeira não, mas fica claro que a democracia e a soberania brasileiras estão se sobrepondo a um lado autocrático e ditatorial que, de certa forma, os Estados Unidos sempre teve. E que teve mesmo sob a égide de pessoas que nem o John Kennedy, que foi francamente favorável ao golpe militar de 64, que apoiou e financiou o golpe, que depois se desenrolaria já depois do assassinato, bem-vindos a não, desculpa, depois do assassinato dele. Não, e pior é que ele foi assassinado por pessoas muito piores que ele, né? Isso que é incrível, ele foi assassinado por pessoas bem à direita dele, né? Se bem que quando você estuda bem, o John Kennedy não é exatamente aquela figura impoluta, majestosa, lindo, bonito, casado com a Jacqueline Kennedy, né? Que um lado que existia, mas que se sobrepõe amplamente ao outro lado dele, que sempre foi conspirador e autoritário e que apoiou a ditadura e a derrubada de um governo constitucional no Brasil, depois de ter recebido o João Goulart lá na Casa Branca, né? E parece que concluiu que a Maria Tereza era muito mais bonita que a Jacqueline Kennedy, que foi esse o motivo real que ele incentivou o golpe, né? Então, é mais uma vez na história em que o Brasil, mesmo muito mais afeito ao autoritarismo e à ilegalidade do que os Estados Unidos jamais foi, mais uma vez o Brasil está do lado de uma luta democrática contra uma imposição imperialista no sentido mais vil e rasteiro da história. Mas o fato é que quando o Brasil é descoberto, entre aspas, né, a mistura de descoberta, porque foi uma descoberta, né, é muito politicamente
politicamente correto de uma forma ridícula. Tu dizia, não foi uma descoberta. Se não tivesse sido uma descoberta, a gente não estaria aqui falando português, né? A gente estaria falando tupi, que aliás seria bem legal. O Brasil falou tupi durante muitos anos, né? Até quase 1700 a língua oficial do Brasil era Nhengatu, a chamada língua geral, né? E as heranças presentes na nossa vida até hoje. As grandes cidades brasileiras se localizam onde eram grandes aldeias indígenas. Todas as grandes estradas brasileiras se baseiam em antigas trilhas indígenas, ancestrais trilhas indígenas. Muitos dos nossos hábitos alimentares, antes de serem destruídos pelo advento da fast food, dessa merda toda, eram hábitos ligados à tradição indígena de alimentação. A mandioca, o feijão, o milho e blá blá blá, né? Tu não acha? Concordo inteiramente. E aí quando o Brasil entra nesse circuito, Portugal está, o rei, vocês sabem, é o Dom Manuel, que é um rei absolutista, que é o rei da dinastia de Avis, com poder total, ele bota total nisso, porque sabe, a gente tem aquela visão assim, quem descobriu o Brasil foi seu Cabral, como se Cabral fosse assim, qualquer otário. Cabral tinha 1,90 m de altura, na época em que a altura média dos portugueses era 1,60 m. O Cabral ganhou 4 quilos de ouro para fazer a viagem. O Cabral era casado com uma mulher que era neta por parte de pais de reis espanhóis e neta por parte de mães de reis portugueses. O Cabral era tipo pica das galáxias mesmo, assim. E mesmo assim pagava pau pro rei Dom Manuel, porque, entendeu, era uma estrutura monárquica na qual o rei mandava mesmo. E a gente fica assim com o rei Dom Manuel, né? Porque o Manuel parece meio mané, assim, né? A gente tem essa visão assim, por que o Brasil foi descoberto por português, por inglês, não sei o quê. Cara, Portugal estava na vanguarda dessas navegações, estava numa vanguarda tecnológica e estabelecer as bases do primeiro império global da humanidade. O primeiro império no qual o sol nunca se punha foi português, se você estabelecer só aquelas feitorias. Eles chegaram em Macau, na China, em 1548, depois da descoberta do Brasil em 1500, né? Mas, além de ter sido uma descoberta, evidentemente foi também uma invasão e uma conquista e um processo genocida que se repetiu do Alasca à Patagônia. Mas o fato é que isso se deu sob a égide de uma monarquia absolutista. Essa monarquia, no entanto, costumava negociar com a burguesia mercantil e estabelecia o que a gente pode chamar de PQP, não, é PPP, é parceria público-privada. E quando o Brasil entra nesse circuito da descoberta, todas as atenções do reino, e especialmente os recursos do Tesouro Régio, estavam voltados para a Índia, onde estava toda a grana, e para um cordão de feitorias nas costas da África, onde, aliás, os portugueses tinham reabilitado o saudável tráfico de escravizados, e que a partir daí ia tomar uma dimensão como nunca até então havia tomado na história da humanidade, e da qual o Brasil foi o principal vetor, o principal agente e o principal beneficiário. Porque se tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, todos nós aqui mesmo, nascidos nessa cidade, eu fui casado com a Ana Maria Adams, que é neta do Pedro Adams Filho. Infelizmente, porém, quando eu casei com ela, a família já estava arruinada, e eu achei que herdar o Novo Hamburgo seria praticamente inteiramente meu, e você seria meus súditos, meus vassalos, meus serviçais. De certa forma, seja intelectualmente, mas não, a família arruinou-se. Então, mesmo nessa cidade, que por um lado tem um certo orgulho alemão, germânico, e um lado de orgulho germânico alemão, embora sempre tenha tido assim um cheirinho de nazismo, né, ele tem que ser saudado. E especialmente tem que ser lembrado que os alemães que vieram para cá foram escorraçados da Alemanha e jogados aqui. E que o governo imperial brasileiro não cumpriu as promessas com as quais os aliciou, né? Mas mesmo numa cidade como essa, a gente não pode esquecer de suas raízes indígenas, como eu já falei, e acima de tudo, do legado, do suor, do sangue e do braço negro.
Porque o Brasil é o país que recebeu o maior número de escravizados na história da humanidade. Essa tem que ser a nossa perspectiva, essa tem que ser a nossa lembrança constante, porque é aí que se cria essa sociedade que sempre apostou na desigualdade, que sempre apostou no mandonismo, no clientelismo, e que sempre foi refém da bancada ruralista do Senado. O agro é pop é o caralho. Desculpa, perdão, era para rir o agro é pop é o caralho. O agro é pop é o caralho. Porque o Brasil é meio refém do agro desde sempre, desde que começou a produzir em larguíssima escala o pó branco que vicia, o açúcar, e depois produziu em larguíssima escala o pó marrom que vicia, o tabaco. O tabaco só existia no Brasil, foi o Brasil que viciou o mundo do tabaco. E depois o pó preto que vicia. O café, nenhuma outra nação do mundo inundou o planeta Terra com quantidades tão grandes e tão facilmente disponíveis de açúcar, tabaco e café, três drogas que geram dependência, quanto o Brasil. E essas drogas eram produzidas com o braço escravizado. E por isso o Brasil se recusou a abrir mão da escravatura e foi o último país do mundo digno do nome a aboli-la. Em 1888, quando já era uma vergonha total em qualquer país do mundo você ainda ter escravidão. Né? Se você fosse viajar para Orlando, se você fosse viajar para qualquer lugar e dissesse sou brasileiro, tu era motivo de desprezo, se não chacota, por viver num país que ainda tinha escravizados. Né? Só que essa escravização ela está diretamente ligada a formas de poder e de manutenção do poder dessa bancada ruralista do Senado, que começa a tomar forma no Brasil quando o rei Dom Manuel, sabedor de que não tinha nem contingente populacional e nem dinheiro suficiente para investir no Brasil, privatiza o Brasil. Primeiro o transformando numa grande fazenda extrativista de pau-brasil, que nos deu o nome, né? Porque se o nome Brasil tem múltiplas ressonâncias e não está, pelo menos unicamente, ligada ao pau-brasil, Brasil remete a uma ilha mitológica chamada High Brasil, a terra da promissão, e que por uma incrível coincidência tem o mesmo som e o mesmo nome do pau-brasil. Mas, independentemente da origem do nome Brasil, nós só somos brasileiros por causa do pau-brasil. Porque se as regras gramaticais tivessem sido corretamente aplicadas, seríamos brasilienses, como somos em inglês, Brazilians, como somos em francês, Brésilien, porque o sufixo eiro indica o exercício de uma profissão, e como estamos em Novo Hamburgo, sapateiro, ferreiro, pedreiro, baleeiro, pimenteiro, para ficar baleia e pimenta, eram dois grandes dos tratos, e acima de tudo, o maior de todos no Brasil, negreiro, os caras que faziam o chamado tráfico dos viventes. Então, depois de ter privatizado o Brasil, entregue na mão do tal Fernão de Noronha, que hoje a gente chama de Fernando de Noronha, mas cujo nome correto era Fernão de Noronha, que ganhou primeiro a ilha, que recebe o nome dele até hoje, e depois o Brasil inteiro. Quando esse processo não resulta bem, o rei Dom Manuel, o rei Dom João III, filho do rei Dom Manuel, divide o Brasil em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, que maravilha as capitanias hereditárias. Não existem mais, por exemplo, no Maranhão não tem donatário, né? Não é o Sarney. Na Bahia não tem donatário, né? O Brasil ainda paga tributo às capitanias hereditárias, no sentido em que elas geraram o grande latifúndio improdutivo, geraram a monocultura da cana, geraram o coronelismo, o clientelismo e o mandonismo, porque o rei distribuiu esses territórios, todos eles maiores que o reino de Portugal. E aí, na minha opinião, ele chamou os donatários e disse assim: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia.
O cara, tá. E como tu é um bosta, tu não tem direito de escolher qual é a ordem. Então, primeiro eu vou te dar a boa notícia. Tu ganhou um território maior que o Reino de Portugal. Porra, caralho, maior que o Reino de Portugal aqui, né? E agora qual é a má notícia? Você vai ter que ocupá-lo e colonizá-lo com os teus recursos. A única pessoa representante do poder régio que viajará junto com você é o coletor de impostos. Maravilha. E assim eles vieram, trazendo inclusive a sua própria lei. Cada capitania tinha a própria lei. E como era de muito pouca gente para colonizar o Brasil, e muitos estavam sendo enviados e queriam ir para a Índia, ou no mínimo para a África, os que vieram para o Brasil foram os degradados, dos quais, se vocês estudarem a maldita árvore genealógica, vocês verão que vai haver algum degradado em algum momento, seus malditos degradados. Ao contrário de mim, que sempre pertencia à classe alta, claro. Sou parente direto do rei do Manuel, não, do rei do Manuel não, mas sou contra parentes do Pedro lá dos filhos, já é alguma coisa. E aí, alguém aqui é nome de rua? Não, né? Alguém vai ter casado com nome de rua? Não, eu sei. E aí, esses caras vêm e estabelecem esses feudos. Era um regime feudal em pleno movimento, porque a Europa já se tornava renascentista, quando a Europa já queria flertar com o humanismo e com o iluminismo. E além disso, no período final dessas capitanias, houve uma coisa que nunca ninguém nos conta, e como eu cobrei 70 mil reais por essa palestra, né, embora impressionantemente, e foi pouco, né? Aí vocês estão vendo, imagina, e aliás vai ser descontado do contra-cheque de vocês todos ao final do mês, né? 50% de cada contra-cheque, mas vocês vão ver que valeu muito a pena. Eu só estranhei porque o Everson falou que a parte dele era 42%. Eu vou acostumar a minha propina, que eu costumo pagar em torno de 30%, mas ele falou que aqui no sindicato, tá, era 42%. Tá? E aí, as pessoas costumam não nos contar, e a gente não sabe, a chamada Grande Viragem, em 1540, quando um grande filósofo português chamado Damião de Góes, que era o representante do renascentismo filosófico e humanista, né, em Portugal, amigo do Erasmo de Roterdã, que conheceu o Michel de Montaigne, quis estabelecer uma estrutura de ensino modernizadora e humanista em Portugal. E foi destruído e devastado pelos jesuítas, porque surgiu a Contra-Reforma. Tinha havido a Reforma, né, luterana em 1517 na Alemanha. O Lutero tinha concluído que não fazia sentido você ter um padre como intermediário entre você e Deus, que você deveria se dirigir diretamente a Deus, e para isso deveria conhecer a sua palavra que estava na Bíblia. Porém, é preciso ler a Bíblia, mas só existia a Bíblia em latim, porque a Bíblia em aramaico, a Bíblia em hebraico, a Bíblia em grego já estavam meio que sumindo, já tinham sido manipuladas, e ninguém sabia ler aquela porra mesmo. Então, só que ninguém sabia ler em latim também. Então ele traduz a Bíblia para o vernáculo, para a língua de dia de semana, e faz uma gigantesca campanha de alfabetização para que as pessoas dos Países Baixos, das pessoas que aderiram à Reforma Luterana, ou seja, a Alemanha de hoje, que não era unificada, uma parte do norte da França, e acima de tudo os Países Baixos, e depois parte da Inglaterra, ele faz uma gigantesca campanha de alfabetização, ao ponto de que, em 1549, nos Países Baixos havia 3.000 escolas. Em Portugal havia 3, e as 3 jesuítas, porque os jesuítas tomaram o controle da educação, proibiram o estudo do grego, do aramaico, de línguas antigas e até do latim, a não ser que fosse o latim tomista, do São Tomás de Aquino, e disseram o seguinte: não leia, deixa que eu leio para ti e te conto. Enquanto que o Lutero dizia leia, e era na Alemanha que tinha sido inventada em 1454 a imprensa, e o Lutero virou mais panfletário que o Everson, saía distribuindo panfletos comunistas, ele era um panfletário, só que para as pessoas lerem o panfleto tinham que saber ler, né? Então vai se estabelecer aí uma imensa diferença entre as sociedades protestantes e do norte da Europa para a Península Ibérica, que vai abraçar a Contra-Reforma e vai dizer: não estuda
estuda, não lê. Tem um livro do Wilson Martins, em 7 volumes, chamado História da Inteligência no Brasil. Eu nem sabia que tinha tanta inteligência no Brasil, para eu passar 7 volumes. Mas tem, cuja primeira frase é o seguinte: a história da inteligência do Brasil se inicia sob a égide da ignorância. Era um projeto de Estado, literalmente, porque quando a gente diz assim, parece que é um projeto de Estado, disseminar a ignorância no Brasil, parece aquelas teorias conspiratórias, que às vezes mente meio sabe, teoria conspiratória é horrível porque elas disfarçam a verdadeira teoria conspiratória. E aí, nesse caso, é uma autêntica teoria conspiratória do início dos primórdios do Brasil, no qual não se podia ler, não podia trazer livros para o Brasil, não podia haver escolas, exceto as escolas de catequização jesuíticas no Brasil, não podia haver universidade, havia censura total, não podia haver imprensa, não é imprensa, jornal, prensa, não podia ter prensa, onde se imprimissem palavras. Então, além de nascer sob a égide do autoritarismo, que daí vai se tornar um autoritarismo ainda mais ridículo, porque nem era mais do rei, era do donatário, era o donatário que mandava, era o coronel nordestino, deu origem ao coronel nordestino, deu origem ao caudilho gaúcho, por vias transversas e depois, mas também deu origem ao poder pessoal concentrado em uma pessoa e seus ascetas, seus cupinchas, e uma imensa massa apartada desse poder e, portanto, também desse dinheiro, que servia só para trabalhar. Só que quando o Brasil começa a produzir açúcar, o Brasil precisa iniciar a importação de mão de obra escravizada, que era Portugal que tinha retomado desde 1433. E começam a chegar escravizados no Brasil num número e numa constância que de início se equiparava com Cuba, com a Jamaica e com os Estados Unidos, mas que depois ia suplantar amplamente. O Brasil, vou ter que dar um salto, porque quando acaba as capitanias hereditárias, o rei doou as capitanias para todo o sempre, em 1532. Em 1548, o todo chegou ao sempre, acabou. É igual, é eterno enquanto durar, o amor do Vinícius de Moraes, né? Aí os caras tinham ganho uma porra, e disse, acabou o regime. Não era para todo sempre, mas o sempre não é bem sempre. E aí criou o governo geral, em 1549, que é o início, na verdade é o início efetivo da colonização do Brasil sob o poder régio, que até então era privado, era uma parceria público-privada. Esse período do governo geral é um período muito querido para mim, porque eu tenho uma peça chamada Brasil, Pecado Capital, que vai ter uma sessão única no dia 14 de setembro, lá no Salão de Atos da PUC, e que todos vocês irão pagando, é claro, senão nós temos um esquema de entrar no salário de vocês e no INSS de vocês, eu e o Everson, vocês estarão arruinados se não forem. Nessa peça eu conto a história da fundação de Salvador, do Rio de Janeiro e de Brasília, daí Pecado Capital. E a fundação de Salvador, ela é inacreditável, porque o Salvador foi construído num regime de empreitada por 6 empreiteiros. O AS, o Odebrecht, que era São Baiana, né? E esses empreiteiros fraudaram as licitações, superfaturaram as obras, atrasaram as obras e quando entregaram elas ruíram. É maravilhoso! E tudo por causa de um desembargador corrupto, que eu orgulhosamente represento o papel, o Dr. Pedro Borges, que é uma figura nefasta, sombria, e que vai começar a dar origem plena, junto com o tráfico de escravos, à afeição do brasileiro por burlar a lei. Quem burla a lei ganha mais dinheiro. Quem é corrupto se destaca. Quem faz a coisa certa vira uns sindicalistas desprezíveis, que nem vocês. E aí, é piada, cara, né? Aquele senhor não viu. Aquele senhor tá bravo ali. Sou bancário. Eu sou otário. E eu sou banqueiro, porra. Meu Deus! E aí, quando a grande
guinada que vai dar no Brasil é quando Dom João VI, que ainda era príncipe regente, vem para o Brasil em 1808. A gente também, na nossa visão depreciativa do Brasil, a gente, Dom João, aquele gordo, mas não chama de gay, porque era gordo e gay, né? Era muito gay o Dom João. Ele amava o camareiro dele, o Lobato, que eu também faço papel na peça, né? O Lobato, inclusive, não sei se vocês sabem, era o masturbador oficial do Dom João, né? Era o cargo, assim, falava lá. E aí, mas vamos na peça, vocês vão descobrir mais sobre o Lobato. E aí a Carlota Joaquina, um monstro horroroso, ela era um monstro horroroso, mas ela tinha um porquê, assim. Só que eles vêm como representante do absolutismo monárquico, que já estava demodé entre as nações decentes. Os Estados Unidos era uma república criada por gênios, pelo Washington, pelo Benjamin Franklin, pelo John Adams, que devem estar se revirando na tumba lá, com a presença dessa escumalha aí no poder, né? 1776. Aí teve a Revolução Francesa de 1789. E nós estamos em 1808. E Portugal está ferrenhamente atrelado ao absolutismo monárquico. E é no Brasil, com a vinda dele para o Brasil, que vai se iniciar o confronto pelo estabelecimento de pelo menos uma monarquia parlamentarista, na qual o parlamento tenha poderes e faça ouvir os anseios, aspas, do povo, que nunca foram bem do povo, mas pelo menos uma burguesia mercantil, que não aguentava mais pagar a quantidade de imposto absurda que as sociedades ibéricas sempre cobraram dos seus súditos. Muito maior do imposto cobrado na França, na Inglaterra e nos países protestantes, porque era uma monarquia parasitária que vivia só da alfândega, da cobrança de impostos. E o Brasil ainda é exportador, a Inglaterra comboia, como vocês devem saber, a família real, que estava em luta lá contra o Napoleão, precisava ter uma salvaguarda. E o preço dessa salvaguarda é que o Brasil nunca, e Portugal, não se industrializem e continuem apenas produtores de commodity. Só que essas commodities brasileiras chegavam mais barato no mercado por causa da mão de obra escravizada. Então a Inglaterra impõe que o Brasil acabe com o tráfico de escravos. E o Brasil se compromete a acabar com o tráfico de escravos no Tratado Assinado em 1810, dizendo que em 1816 não haveria mais tráfico de escravos. E aí o povo brasileiro, na verdade, o povo não, mas também o povo, a bancada ruralista do Senado diz o caralho que nós vamos abolir com a escravidão, e passa a desrespeitar sem parar as leis que assina. Em 1851, o embaixador inglês do Rio de Janeiro vai dizer: em toda a história da desfaçatez humana não se registra nenhum caso de desprezo e ignorância da lei do que aquela demonstrada pelo povo brasileiro. Ele bota o povo nessa parada, porque o Brasil vem assinando lei e mais lei que vai abolir o tráfico, porque a Inglaterra não tinha o direito, que nem os Estados Unidos agora, de interferir na soberania brasileira, embora interferisse. Então ela não queria acabar com a escravidão no Brasil, porque era uma questão interna, constitucional, estava na Constituição brasileira, que podia, portuguesa e depois brasileira, nós vamos chegar lá, que o brasileiro podia ter escravizado, entendeu? Então a Inglaterra, em tese, não queria se meter nisso, mas queria acabar com o tráfico de escravos, que significaria o fim da escravidão depois de um tempo, já que o escravizado durava 7 anos, né? E era calculado pelo controller, né? Ele se pagava em 5 anos e durava 7, especialmente nas minas, mas também nos engenhos. Só que ele já dava lucro a partir do 5º ano, então os caras calculavam o mínimo que ele podia comer, o máximo que ele podia trabalhar e quanto ele ia render. Era uma peça, uma engrenagem. E tinha o controller, sabe o controller, assim, o contador, deve ter contador do teu. Que era a única coisa pior é bancário e contador, né? Tô brincando, pessoal, tô brincando. É que eu sou tão traumatizado com o que eu devo para bancos que em vez de botar a culpa no banqueiro, eu boto a culpa em vocês. Bom, aí tudo isso ainda sob a égide do autoritarismo monárquico.
que a gente tem que considerar como uma forma de autoritarismo, na medida em que o resto da Europa arejada já tinha confrontado essa instituição com a sua suposta solidez. E vai ser um confronto entre o Dom João e o Dom Pedro I, futuro Dom Pedro I, filho dele, que é um confronto meio freudiano ainda, né? Porque assim só falta botar o Dom Pedro no divã, né? Porque a mãe odiava ele, a teoria freudiana é que o Dom Pedro transou com mais mulher do que o Renato Gaúcho, né? 5 mil mulheres, ele transou com freira, com viúva, com um maior, de menor, assim, acompanhava aquele Ítalo Santos no TikTok, taradão, viúva, quando ele passava para alguns pais escondiam as filhas, assim, e o pior é que ele era tão gostoso, uma babai, né? Porque dizem que ele buscava outras mulheres o amor que a mãe nunca lhe deu, porque a Carlota odiava o Dom Pedro justamente porque ele era filho do Dom João, e ela odiava o Dom João odiava ela. Eles tiveram 6 filhos, os outros 5 eram do jardineiro da quinta, do outro era do Marquês de Marialva, o Dom Miguel era filho do Marquês de Marialva, todo mundo sabia, e o pobre Dom Pedro era filho da Carlota, né? E eles iniciam um confronto muito freudiano mesmo, aquela assim de botar o analista na sala, vamos assim, reunião de família, vamos fazer uma constelação familiar que vai redundar na independência do Brasil. E o Brasil proclama sua independência em 1822, e é bom vocês lembrarem que foi 10 anos depois das independências das colônias hispano-americanas que proclamaram suas independências em guerras ferozes e sangrentas contra a Espanha, contra a metrópole, e que ao se separarem, se partiram em vários países, né? O vice-reino do Prata, o vice-reino do Peru e a Gran Colômbia se partiram em vários países, e todos viraram república, e todos aboliram a escravidão. E o Brasil proclama sua independência tardiamente, se mantendo como uma monarquia, com um rei português no trono e, acima de tudo, uma monarquia escravista, né? E a cola, precisa assim, o Dom Pedro proclamou a independência e conseguiu manter unido um país-continente. Do Amazonas ao Uruguai, porque a província cisplatina fazia parte do território brasileiro na época. Do Uruguai a Amazônia, o país se manteve unido. E a cola foi a língua portuguesa, a língua do Camões roçando na língua do Caetano, né? Mas não foi porra nenhuma. Foi quando a elite ruralista, a bancada ruralista do Senado disse: ô guri de merda, porque ele tinha 24 anos de idade, né? Tu quer ser imperador do Brasil? Eu quero. Então é o seguinte, não toca na sagrada instituição da escravidão. E o Brasil se manteve escravista por causa do Centrão, por causa do Hugo Mota, do Alcolumbre, esses caras igual o Lira, o Renan Calheiros, esses caras no poder ever since, desde sempre no poder. E desde sempre retrógrados, reacionários, conservadores, lutando contra os interesses de uma classe média, lutando contra os interesses dos trabalhadores, lutando contra qualquer ideia de sindicato ou de agremiação que unisse as pessoas em torno de um Brasil mais arejado, mais digno, mais decente, menos desigual, apostando na desigualdade. E não é papo assim, sabe, de esquerdista, que eu até nem sei se sou bem mesmo, e nem de politicamente correto. É apenas a realidade crua, nítida e transparente dos fatos que deveria ser nos ensinado na escola desde sempre. E aí tu faz esse discurso assim, o doutrinador. Não, doutrinadores são eles. Doutrinadores são eles que querem nos impingir uma versão equivocada, cruel e excludente da história. A história brasileira é essa. A história brasileira é de sangue, suor, sofrimento e concentração de poder e renda. Mas um país é feito pelo seu povo, pela sua sociedade civil. Então, assim, em 525 anos a gente ainda se submete a isso, a culpa, entre aspas, ou no mínimo a responsabilidade é nossa. Nós somos agentes históricos, nós construímos a nossa própria história. A gente não pode ser refém desses caras, porque na verdade eles são muito competentes no que eles querem. Sabe, como é incompetente o político brasileiro? Não, o político brasileiro é extremamente competente nos seus objetivos
espúrios, rasteiros, escusos, né? Escuros. Então, aí o Dom Pedro proclama a independência e convoca a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, que vai se chamar de Assembleia da Mandioca, porque para ser votado, para votar, tinha que ter o rendimento equivalente a X alqueires, que agora não lembro, de mandioca, para votar. E para ser votado como vereador, para ser votado como deputado e para ser votado como senador, que era um cargo vitalício. Ai, que coisa boa, um cargo vitalício de senador, era tudo que eu queria. Tu tinha que ter uma renda de mandioca de um cacete a quase. Olha, assim, ó, eu calculei uma vez, era o equivalente para ser senador, tu tinha que ter uma renda média de 300 mil reais, se fosse hoje, por mês, senador. Uns 180 mil reais para ser deputado e 60 mil reais para ser vereador. E 25 mil reais para votar. Portanto, nenhum chinelão de vocês ia votar. E eu, claro, seria senador. E aí, só que quando se diz mandioca, se diz, por que a mandioca? Porque a mandioca era o alimento da escravatura. Então, eles não podiam dizer, para votar tem que ter 15 escravos, 25 escravos, 45 escravos, 2 mil escravizados. Não, eles não diziam isso, né? Então, eles diziam a renda equivalente a esse alqueire. Então, se forma, de fato e definitivamente, a bancada ruralista do Senado, total, para fazer a primeira Constituição do Brasil. Então, um merdeiro gigante, igual assim, vamos votar a regulamentação das redes. Não, a mesma merda que vocês veem no Jornal Nacional hoje o dia inteiro, dedo na cara, dedo no cu, cuspida, porrada. Aí o Dom Pedro chega e diz assim, quer saber uma coisa? Foda-se. Ele destitui a Constituinte, a Assembleia Constituinte, fecha a Assembleia Constituinte e, em vez de promulgar, outorga a Constituição. A diferença entre promulgar e outorgar, você sabe bem qual é, né? Promulgar é quando uma coisa é aceita por toda uma sociedade civil representada, e outorgar é enfiar com ela abaixo ou o rabo dentro. Então, a primeira Constituição do Brasil, promulgada no dia 20 de março de 1824, que fez 200 anos ontem, né? No ano passado, e que ninguém falou, e que vai ser a mais longeva das constituições brasileiras, foi outorgada. Então o Brasil já nasce sob o signo do autoritarismo. E agora que vai começar a palestra, que isso era só de produção. E nós vamos, eu vou contar agora ano a ano 1825. Também é 70 mil, né, porra? Você vê que ele está levando uma grana, né? Você já falei, está menos de 3%. E aí, é o atual de vocês, a propina de 43? No Brasil é menos. Bom, aí o Dom Pedro, e o pior é que o Dom Pedro era favorável à monarquia. O Dom Pedro é uma figura muito inacreditável, sabe? Quando tu estuda ele, não tem como não odiar e não tem como não amar. Não tem. É tipo um médico e um monstro, assim, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, sabe? Fora que era o único bonito da família, o doutor, Renato Gaúcho, aquela coisa, Renato Gaúcho bolsonarista, filho da puta. Aí o Roger do Pistol, mas traíra. E é uma Pepsi sem gás, zero de galinha, vai ser eliminado amanhã. E aí, cai a boca do microfone. Aí o Dom Pedro é uma figura, eu estudei bastante o Dom Pedro, sabe? Ele é incrível, não tem como não gostar, até porque todos os grandes galãs da TV brasileira representaram o papel do Dom Pedro, você sabe, né? O Tarcísio Meira, o Marcos Pasquim, também mais, eu me esqueci, o Caio Castro e o Eduardo Bueno. Os caras mais gostosos da TV brasileira representaram o papel do Dom Pedro, né? E aí ele, em 1831, ele diz que vai cumprir a lei de 1816 e anuncia que vai acabar com o tráfico de escravizados.
E no dia 7 de abril de 1831, ele é obrigado a renunciar. Por quem? Pela bancada ruralista do Senado, pelo Centrão. O Centrão puxa o tapete dele, e sem o Centrão no Brasil tu não faz porra nenhuma. Origem do mensalão, origem do petrolão, origem de mil porras. Tu não faz nada sem eles. E aí ele renuncia e abdica em nome do filho, Dom Pedro II, que tinha 5 anos de idade. E a Constituição dizia que ele só poderia assumir o poder com 18 anos de idade. Então se inicia o tal período regencial, que é aquele nosso tormento no colégio, né? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una. E a gente trata isso no colégio como se fosse um horror. E, cara, é assim, um retrato, assim que seria uma merda mesmo para estudar, né? O Sarney, o Temer, o impeachment da Dilma, o nome das pessoas, só que, cara, sempre estudar isso, tu não vislumbra o Brasil. E eles não nos explicam do jeito que de fato foi. Só que daí assume na regência una o Diogo Feijó, o pai de Antônio Diogo Feijó, que era uma figura muito interessante, grande especialista em Kant, em Immanuel Kant, a crítica da razão pura, trocava a carta com Kant, não é pouca merda. E era contra o celibato, embora fosse padre e tal, blá, blá, blá. E no dia 7 de setembro, simbolicamente, de 1831, declara que todo e qualquer escravizado que entrar no Brasil a partir dessa data deve ser posto imediatamente em liberdade, porque o tráfico está proibido. Nunca se traficou tanto quanto desde então, porque daí virou tráfico mesmo. É a mesma coisa chegar e dizer assim, a cocaína, ou melhor, o álcool está proibido nos Estados Unidos durante a lei seca. A cocaína está proibida. Ou imagina tu dizer assim, o cigarro está proibido. O que ia acontecer, cara? Inundar o mercado de cigarro, de cocaína e de álcool, como aconteceu sempre. Aí os traficantes luso-brasileiros, que tinham desenvolvido um método único até então, eles levavam o tabaco de terceira e a cachaça de segunda para a África, viciavam tribos inteiras, eram essas, porque parece tabu assim, tu não pode dizer, tu acha que um branco desembarcava na África para escravizar algum preto? Nunca! Quem escravizava os pretos, quem eram os próprios pretos. E é uma coisa que tem que ser dita e deve ser dita. É claro que é melhor ser dita por um preto. Mas eu estou cagando para preto, branco, cinza, amarelo. Eu falo porque é. Então quem escravizava os pretos eram os pretos. É óbvio. E não faz nenhuma questão, não é questão de racismo, porque é o seguinte, a escrotidão não tem cor. Os humanos, a maioria é escroto, independente da cor, do gênero, do sexo, a não ser o time. Claro, tem uns mais escrotos e outros não conhecem o time. É outra história. E aí, os brasileiros inundaram a África de tabaco e de cachaça. E trocavam por escravizados que vinham para cá produzir tabaco e cachaça. Cachaça nunca colou lá, né? Nunca colou. É incrível, que, aliás, que a cachaça nunca tenha colado na Europa, nem na China, né? Porque é uma bebida maravilhosa, né? Tanto é que o nosso presidente, por exemplo. E aí, não, né? Pô, uma cachaçinha, poxa, né? Nossa, aliás, não tem nada aí. Então, ele decreta essa lei, e essa lei é um dos maiores escândalos da história do Brasil, porque nunca se traficou tanto. E aí levou a frase desse embaixador, e aí veio o Bill Alberding, que vocês devem saber, quando a Inglaterra atribui a si mesmo o direito de apreender e afundar qualquer navio negreiro brasileiro, mesmo em águas territoriais do Brasil. E o povo sai na rua como se fosse diretas já. Nós temos. E daí, isso, o tráfico só acaba em 1851, acho que 4 de março de 1851, com a tal lei Eusébio Queiroz, que era um senador, que quando aprova a lei, ele diz: se todo o Brasil trafica, não creio que o tráfico pode ser um crime, e acho mesmo que nem imoral é. O cara declara no Senado, como se fosse assim o Sóstenes Cavalcante, assim, sabe? Esse tipo de escumalha, imunda. E pega e diz isso, mas é obrigado pela Inglaterra a assinar a lei. Só que antes disso, em 1840, quando Dom Pedro tinha 14 anos de idade, ninguém aguentava mais o país totalmente rachado com a tal regência.
Então se inicia um movimento pró-maioridade, né? O Dom Pedro tinha 14. Na verdade, começa em 1837, quando ele ainda tinha 12. Aí eles tentam passar uma moção na Câmara em 37, uma em 38, outra em 39. E em final de 39 eles perdem por 2 votos. Quando eles perdem por 2 votos, o Clemente Pereira, que era o líder da bancada da oposição lá do Partido Liberal, diz: não é golpe aquilo que representa a vontade do povo. Então deixemos essa Câmara prostituída e vamos à maioridade. E saem da Câmara, ainda se adia um pouco, no dia 13 de junho, decora as datas! No dia 13 de junho de 1840, que eles saem marchando da Câmara, o Partido Liberal, e mais 8.000 pessoas cantando. Porque a Paula, coitada, na verdade, ouviu mais de 1 milhão de vezes, mas é que eu amo. Eu acho que esse é um dos maiores momentos da história do Brasil que eu quero compartilhar com vocês. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Muitas nações já dispensaram a lei, mas só o Brasil fez isso cantando e dançando. A nação dispensa a lei. Quando uma nação dispensa a lei, para usar um termo técnico elegante, fudeu, porque, cara, uma nação é um processo legislativo legal. Quando não tem lei, fudeu. E aí tu não pode usar o desrespeito à lei quando é a teu favor, para depois dizer, não, mas desrespeitou a lei, mas tu desrespeitou antes. E aí o Dom Pedro II assume, claro que não é ele que manda, 14 anos de idade, mas então o Brasil, que entra na sua fase independente com o golpe que o Dom Pedro II deu em 23 de novembro de 1823, quando a chamada Noite da Agonia, que começou por causa de uma fake news, né? Foi por causa de tinha que se decidir se podia ou não publicar notícias falsas no jornal. E se quem publicasse essa notícia falsa seria responsabilizado por ela ou não. Esse foi o estopim da crise. Foi esse o estopim da crise. Se ia regulamentar os jornais ou não. E aí venceu o não. Pode publicar qualquer, mas vai regulamentar no jornal. E aí então o Brasil já entra sob o signo de um golpe, com uma Constituição outorgada e não promulgada. Tem o segundo, a regência é uma espécie de golpe também, um golpe branco, mas é um golpe, que institui o Dom Pedro I. E aí vem o golpe da maioridade. E aí vem, em 1850, enfim, acaba o tráfico. Mas não acaba a escravidão. A escravidão vai acabar em 1888, né? E o que acontece logo depois? Cai a monarquia. Se o Pedro II fosse contrário, aí teve um período antes, né? Vamos fazer justiça. O Dom Pedro II tinha seus defeitos, mas era o tal neto de Marco Aurélio, como o Victor Hugo escreveu, era culto, falava sânscrito, falava hebraico, falava língua do P, falava polilingües, e tal, blá blá blá, e era a favor da ciência, e da vacina, e tal, blá 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 blá, e era contra a escravidão. Mas foda-se que ele era contra a escravidão, ele sabia que se ele afrontasse a escravidão, a bancada do governo do Senado derrubava ele, como vai derrubar no dia 15 de novembro de 1889. Como? Com um golpe militar. Porque quando militares saem da caserna para derrubar um regime constitucional, tu pode chamar de Revolução de 30, Estado Novo, Revolução Democrática de 1964, mas só tem um nome que precede a esses: golpe militar. Então é o golpe militar da proclamação da República, né? Então, se dá um golpe patético, quixotesco, constrangedor, com um militar totalmente mental, quase Bolsonaro, assim, não vou rebaixar ele tanto, porque além de tudo ele era general. Porque, pô, se tem um milico que quer mandar em mim, pelo menos um general, né? Não botar um capitão, um sargento, que nem tem uns aí, cabo. Pelo amor de Deus, né? Porque estou acostumado com um general, 5 estrelas, pelo amor de Deus, né? Então, ele era um marechal, né? Que
que é mais que um general, né, fora do combate, com bravura em combate, com a guerra do Paraguai, porque outra coisa que a gente não sabe é que a guerra do Paraguai foi a maior guerra travada no mundo entre a guerra da secessão americana e a Primeira Guerra. É uma guerra terrível, sangrenta, com 250 mil mortos, uma guerra tola, sórdida, desnecessária, onde o Brasil foi escroto, indesculpavelmente escroto, matou mulher, matou criança, acabou com o Paraguai. Tudo de ruim que o Paraguai mandar para o Brasil é pouco, mesmo aquela maconha prensada que alguns de vocês ficam, aqueles que ainda não plantam. Porque, assim, o Brasil destruiu o Paraguai de um jeito criminoso. E o Dom Pedro foi conivente, né? E aí o exército brasileiro adquiriu consciência de classe nos Pantanal, no Chaco, no pântano do Chaco e do Pantanal Mato-Grossense. E o Dom Pedro adorava a marinha, a elite brasileira tinha uma paixão pela marinha, tudo de branco, assim, aquela coisa. Então, quando um rico ia fazer serviço militar, ia para a marinha. Só chinelão bancário, assim, sindicato, ia pro exército, que era assim, segunda categoria, que pagava mal, né? E que virou bucha de canhão na guerra. Quando os milicos voltam do Paraguai, eles voltam puto com o governo. Deodoro, Benjamin Constant, Floriano Peixoto, todos, com exceção do Benjamin, tinham tido bravura e combate. E, pô, de cara assim com o Dom Pedro II, né? E começa uma articulação, por quem? Por meio da imprensa golpista. A imprensa, e o Dom Pedro II tinha dado grande liberdade de imprensa, então podia dizer a merda que quisesse, que ele não censurava, não reagia. Ele é alvo da guerra do ridículo, de várias charges e tal, e de fake news, embora várias não fossem também, liderados pelo Quintino Bocaiúva, que era o diretor de redação do principal jornal do Brasil, O País. A campanha, até que primeira campanha abolicionista ganha, acaba a escravidão, aí os donos de escravizados ficam putos com ele, né? E diz, pá, vamos se juntar então com esses milicos. Então, tem um colorado ali, por favor, o senhor se retire. Por favor, alguém poderia espancar aquele cidadão? Pago R$100. Se bem que ele está de luto já, está com a camiseta preta. Pode ficar. E aí, ele veio provocar, é um agente provocador. E aí, tem algum bolsominion aqui também para a gente espancar? Tem! Então acabou a palestra. Não, então, o que acontece? Não sei que nós estávamos. A gente estava no golpe militar, que é um golpe constrangedor, patético, e aí toma o poder o Deodoro da Fonseca, que eu lamento informar, era um homem de completa nulidade mental, como vem a ser chamado pelos seus inimigos, né? E aí eu sugiro, vocês devem saber que eu tenho um canal no YouTube com uma série de excessos, delírios e blá, mas que eventualmente se aproveita alguma coisa dali. Eu sugiro que vocês vejam meus 2 episódios sobre o Deodoro, especialmente sobre o governo do Deodoro, que é um desastre. Ele fecha o Congresso, ele faz o decreto Roller, que proíbe a imprensa, é uma merda, e aí ele renuncia. Ele renuncia porque ia sofrer impeachment, por um esquema de corrupção em Torres. Ele pegou o sobrinho dele para construir um porto em Torres. E Torres ia passar a se chamar Deodorópolis. Vocês estão vendo, mas tem Florianópolis, né? Que é bem mais trágico e absurdo, né? Que tu tem que ser muito cagalhão, tu tem que ser um Catarina cagalhão, fã do velho da Havan, para manter esse nome. Porque seria que nem Porto Alegre chamado Alessandrópolis. Eu da General Grêmio botava fogo de pra merda inteira. Não vai ser assim, ainda fosse Renatópolis. Florianópolis foi um castigo, os caras ainda usam o nome. Porque ele renunciou, o Deodoro, porque a Constituição recém-aprovada, porque durou a Constituição de 1824 até 1889, ficou sem Constituição durante o ano de 1890, foi convocada uma nova Assembleia Constituinte, votaram a Constituição que era chamada Fábrica de Leis,
porque vocês têm que ser tutelados. Então eles decidiram-se em tudo, pode respirar, quantos batimentos cardíacos, e todos têm, parece aquele filme do Woody Allen sobre Cuba, não sei se vocês viram, Bananas, na qual o cara que representa o Fidel Castro, e é legal porque o Woody Allen é de esquerda, né, tal, pelo menos liberal, democrata e tal, e pega no pé de Cuba. Então ele diz, o Fidel Castro lá, o filme, decide que todo mundo, todos os homens têm que usar a cueca cor de laranja. E para facilitar o controle por parte do governo, teriam que usar a cueca por cima da calça. Parece a Constituição de 1891, que tinha 1.825.249,3 artigos. Ao contrário da Constituição dos Estados Unidos, que tem 6 artigos. Né? Então, promulgam essa Constituição, pelo menos promulgam, né? E a Constituição estabelece que se o presidente não tivesse cumprido metade do mandato, teriam que ser convocadas novas eleições. E o Deodoro denuncia, primeiro que ele ia sofrer impeachment mesmo, e segundo para fuder com o Floriano Peixoto, porque ele odiava o Floriano Peixoto. Porque naquela época podia votar no presidente de uma chapa e no vice de outra. Seria tipo assim, votar em Jânio Quadros e João Goulart, assim, entendeu? Tem como dar certo, né? E aí votaram nele para presidente, a contragosto, porque ele ameaçou que ia dar um golpe se ele não fosse votado, e no Floriano para vice. Ele renuncia e o Floriano assume como vice em exercício, totalmente inconstitucional, e vira o consolidador da República, vira o marechal de ferro, e faz um governo populista, quase uma pegada petista, assim, sabe? Sempre piada, assim, a favor de sindicato, a favor do trabalhador. E os cafeicultores paulistas ficam puto que ajudaram a botar milico no poder e dizem, cara, nós temos que derrubar esses milicos, cara. A gente apoiou os milicos, agora os milicos no poder, os milicos imbecil. E o Floriano vai tentar botar um dos caras mais escrotos da história do Brasil, o tal Moreira César, que morreu em Canudos e que foi quem matou todo mundo em Florianópolis, fuzilou na ilha de Anhatomirim, né? Não boceja, cara, tu já tá exportado? Ninguém aguenta mais? E o Everson é meio burro, né? Então, ele não é burro, desculpa, ele é um homem de numerário, né? Mas ele na negociação comigo ele foi bem efetivo. Não sei se você já pediu 53%. Aí, mas disse que pagaria o jantar. Aí, que eu não quero, inclusive. Aí, onde estamos? Aí o Floriano assume, olha, já estamos quase em 1900 aí, pessoal. Aí, só faltam mais 125 anos. Só que como a história vai ficando mais densa, eu vou contar realmente ano a ano. Aí o Moreira César morre, para sorte de vocês. E aí o Floriano meio que enche o saco, tá meio doente, vai morrer logo depois. O Teodoro morre logo depois, o Benjamin Constant morre logo depois, tudo meio de... Naquela época os milicos morriam com mais facilidade. E aí assume o Prudente de Moraes. E isso aí que eu quero contar para vocês agora, porque daí vai se iniciar a República do Café com Leite, que é a volta da bancada ruralista do Senado em seu pleno poder. Só que daí, como eles não têm ninguém para encher o saco deles, eles estabelecem um novo tipo de regime no Brasil, que é o autoritarismo light, assim, brando. Eles não precisavam mandar. Eles mandavam na máquina eleitoral, todas as eleições na urna eletrônica, sabe? A urna eletrônica era muito facilmente fraudável, né? Ao contrário do voto de papel, que é indevassável. Evidentemente era o voto de papel, era uma roubalheira só, o voto a cabresto, e ele se eternizam no poder com uma economia neoliberal, entendeu? Mas eu esqueci de uma coisa, né? Alguém aqui é do Banco do Brasil? Alguém tem vergonha de ser do Banco do Brasil? O Banco do Brasil manteve a escravidão no Brasil por 40 anos a mais, né? O Banco do Brasil esteve sempre diretamente ligado ao agro, e quando ele dava os empréstimos, o fazendeiro dava como garantia o seu escravizado. Então, se abolisse a escravidão, os caras não teriam como pagar, fecharia e faliria o Banco do Brasil e ruiria todo o sistema financeiro brasileiro.
Então o Banco do Brasil disse, nem fudendo que vocês vão à polícia, capitão. Então não era só a bancada revolucionária, era a chamada classe rentista. Sabe, chamava rentista. Os caras que tinham aplicações, que tinham tal, papapá, e que alguns nem eram senhores de escravos. Era líder elite do Rio de Janeiro, São Paulo, papapá, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Né? E quando vem a República, o Banco do Brasil fica indeciso no seu papel. Porque, não só porque eu sou um biógrafo da Caixa Econômica Federal, mas a Caixa Econômica Federal foi a única que aceitava depósitos de escravizados, de mulheres e de crianças. Era o banco das classes menos favorecidas. Portanto, uma salva de palmas para a Caixa Econômica Federal. Até hoje o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o auxílio gás, o auxílio luz, o auxílio para enchente aqui no Rio Grande do Sul partiu da Caixa. A Caixa é a única instituição brasileira realmente com viés popular, de verdade. A Caixa é nossa mesmo, sabe? Falando sério. Isso é a Caixa. Hã? Quem é da Caixa? Eu sugiro que quem for da Caixa espanque quem é do Banco do Brasil. Eu recebo o PPC pela Caixa também. Ah, viu? Aí, ó, viu? Também vai. Aplausos pra ti. Bom, aí, cara, eles fazem um governo assim, cara, assim, ó, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, com exceção de quem é pobre, quem é fudido, mas pobre fudido sempre teve. Sempre teve, ninguém se não sabe, mas pobre, pobre não chega muito bem e tal. E aí começam as greves, em 1917, veio um monte de italiano anarquista, e eles criam um esquema de repressão, assim, a questão social é uma questão de polícia, disse o Washington Luiz, né? Mas a coisa vai indo, cara, e é um período de estabilidade no Brasil, no qual o Brasil desenvolveu um método muito peculiar, assim, é o autoritarismo de veludo, é o autoritarismo com veludo na voz, assim, sabe, assim, tá tudo bem, e um povo omisso, desinformado, acabresto, blá, 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 uma situação média assim, né, tal, tudo está meio funcionando, vamos deixar assim. Até que o Washington Luiz decide escolher um candidato paulista para sucedê-lo, ao invés de escolher um candidato mineiro, como você sabe, que é café com leite, aí o cara café. Mesmo assim, ele ia conseguir os objetivos dele. Só que em 1929 aconteceu o quê? A quebra da Bolsa de Nova York, o crash, e aí fudeu geral, todo mundo, e os cafeicultores e tudo, e o Brasil entra numa vertigem. O Getúlio Vargas se lança à presidência e perde. Isso vocês têm que saber. O Getúlio deu um golpe como ele próprio escreveu, e ele não era golpista, ele não queria. O Oswaldo Aranha e o Flores da Cunha e o Alberto Bins disseram, não, usando a palavra golpe, não, nós temos que dar um golpe. As eleições foram fraudadas, mas mesmo que não tivessem fraudadas, ele ia perder igual, porque a máquina governamental ia eleger o tal Júlio Prestes. Foi capa da revista Time, presidente eleito do Brasil, visitou Washington, né? Aí o Getúlio perde as eleições, né? Frauda elas aqui no Rio Grande do Sul também, porque aqui no Rio Grande do Sul o Getúlio fez 1.822.935.400, eles são os números corretos, 435.823,4 votos, 4 não não votou. E o Júlio Prestes fez 3. Foi assim que eles anunciaram, foi assim, um escândalo, foi assim, tipo, tapa na cara, né? E porque era para fraudar mesmo, só que lá no centro do país, lá o Flamengo, o Palmeiras, a Globo, o Galvão Bueno, tudo roubaram para cacete, deram 3 gols de pedido. Aí eles disseram golpe, e aí eles e o Floriano, o Flores da Cunha disse, vamos amarrar os cavalos no obelisco. E os caras dão o golpe no dia 24 de outubro, por isso que a porra da rua chama 24 de outubro de 1930, e amarram a porra dos cavalos no obelisco. Do tipo assim, o pau do gaúcho é maior que o de vocês. E tudo de uns galdelos lá tomando chimarrão. Depois fica pensando que os caras odeiam o gaúcho, né? Porque porra, né? Foi assim, foi 2 com um pedido, enfiaram a bandeirinha no rabo do bandeirinha, pá. E é muito louco, porque tipo, é quase um golpe do bem. Não é, mas sabe assim,
né? Chega de cafeicultor, ele disse, e era mentira, porque daí ele pagou o pau para os cafeicultores. Aí ele assume o governo provisório, porque no Brasil tudo é provisório, né? Porque eu esqueci de falar que quando eles proclamam a república, fica decidido que ia ter um plebiscito popular para decidir se o povo queria monarquia ou república. Está na Constituição de 1991, será convocado, né? E o plebiscito foi convocado em 1994. Portanto, por 103 anos a república foi provisória no Brasil. Porra, sabe? E por quê? Por causa da ignorância constrangedora do Everton e de vocês todos. O povo fica assim, sabe? É demais, cara. É muito humilhante. É muito. Porque com todas as questões dos Estados Unidos, ainda mais agora, com Trump e tudo, isso não aconteceria nos Estados Unidos. Isso não, e não é vira-latismo, mas só aconteceria no lugar latino. Só aconteceria isso na Itália, sabe? Esses lugares aí que falam latino. Não aconteceria nos lugares onde Lutero, mas não, porque, cara, não, é o seguinte, ó, não é provisório. Aí ele fica no chefe do governo provisório, e São Paulo se ergue por uma Constituição. E ele manda bombardear São Paulo, cara. Os aviões saem lá de Jacarepaguá, Papapá, Campo dos Afonso, e bombardeiam. Paulista não queria ser bombardeado. E aí bombardeia lá o Parque Antártica, o Pacaembu, as merdas inteiras, né? E São Paulo se rende, mas ao mesmo tempo o Getúlio é obrigado a convocar uma Constituinte. E convoca a Constituinte de 1933, que fica dizendo o Código Civil, 1000 coisas de defesa da mulher, suposta, ainda é de 33, cara. Ainda tem artigos da Constituição no Código Civil de 33 ou de 46. Porque daí vem, ele é eleito. Insistiu? Vai bem. Olha, se desocuparem, sim. Eu não vai perder nada. Aí, não, Paula sabe, eu tenho uma peça que vocês vão ver todos os dias 14 de setembro na PUC, Salão de Arte. E aí, de vez em quando, se levantam uns caras. Eu já vai, secadora! E aí o cara foi saindo, vai embora, Bolsonaro! E o cara era mesmo. E aí o outro saiu, digo, vai embora, Bolsonaro! Ele, não, vou no banheiro. E eu, número 1 ou número 2? E o cara, número 2. Aí o cara voltou, eu lavou as mãos, desgraçado. E aí, portanto, ninguém vai se levantar até essa. Mas já está no fim. Nós já estamos em 1934. Aí, ele ia perder as eleições. Ele foi eleito em 34 de um jeito patético, a eleição direta pela Assembleia, né? E aí, fingiu a Constituição de 1933. Era baseado na Constituição da República de Weimar, e vai ficar pior. Weimar, né, que foi um momento incrível, inclusive onde se inventou o BDSM. Alguém aqui é adepto do BD, bondade, sexo sadomasoquista? Não, o pior é que foi inventado em Weimar. Weimar foi muito, é um momento incrível da humanidade, onde os bagaceiros, tudo maconheiro, tipo eu assim, tomaram poder, assim, muito cinema, muita arte, muito cabaré, no sentido da cultura cabaré, não é puteiro, não é jacare, né? Bertolt Brecht, Kurt Weill, né? Cinema, uma intensidade que permitiu, pela sua natureza liberal, que um filho da puta do Hitler tomasse o poder democraticamente. É isso que aconteceu em Weimar. E é isso que a gente tem que ficar ligado, até o povo é rápido, hein? E aí a Constituição de 33 é uma Constituição liberal. E o Getúlio ia perder as eleições de 38. Então ele dá um golpe de Estado, o pior golpe de Estado da história do Brasil, no dia 10 de novembro de 1937. E ainda chama de Estado Novo, que era um nome criado pelo Salazar. Sabe como é que era o mundo em 1937? Estava o Salazar no poder em Portugal, o Franco no poder na Espanha, o Stalin no poder na União Soviética, que eu sei que vocês apoiam, o Perón, o Mussolini na Itália. Era um mundo horroroso e sombrio. E o Getúlio diz que para proteger a frágil democracia, só uma ditadura.
Não, uma salva de palmas, vereador. Só tem um jeito de proteger a democracia, é a ditadura. Não tem outra maneira de proteger. E ele dá um golpe horroroso, instaurando o Brasil numa nova era de autoritarismo que suplantou em muito o Deodoro e o Floriano, e em muito o que fez o Dom Pedro